Muito boa noite, queridos amigos, queridos companheiros da LESE, Academia de Letras Espíritas do Estado de Sergipe. Estamos começando mais um projeto da Academia de Letras Espíritas que versa sobre reflexões, essas reflexões que costumávamos fazer e que vamos dar continuidade, assim que Deus permitir, na própria Federação Espírita do Estado de Sergipe, para tantos companheiros que nos acompanham, que estão ao nosso lado e que permanecem também ao longo agora do processo pandêmico. Estamos passando por um momento de crise, um momento de pandemia, onde não nos é possível, lamentavelmente, estarmos juntos como gostaríamos fisicamente, ali na sede da nossa federativa, mas com fé em Deus, assim que passar todo esse problema, estaremos juntos novamente, todos nós, para nos encontrarmos fisicamente, nos darmos aquele abraço festivo sempre que chegamos ao término das nossas reuniões, com o nosso passe, enfim, os sábados, a LESE tem esse compromisso na sede da nossa federativa em fazermos e levarmos um pouquinho das nossas reflexões, fruto do nosso estudo, das nossas reflexões diárias acerca do Evangelho. Então, hoje, enquanto estamos fazendo ainda de forma virtual, vamos fazê-lo através de uma leitura inicial edificante e depois a nossa reflexão será sobre um capítulo do livro Jesus no Lar. Esse livro Jesus no Lar é de autoria do Neio Lúcio, psicografia do nosso querido Chico Xavier. E versa sobre algumas histórias que Jesus contava, algumas reflexões que Jesus fazia ali na casinha humilde de Simão Pedro, lá em Cafarnaum, onde o culto do Evangelho no lar passou a existir e a partir daí Jesus então fazer belíssimas considerações a respeito dos seus ensinamentos. Então ali reunidos com seus discípulos, naquele movimento, trabalhando então lições magníficas para o nosso espírito, que transformando e redimindo cada um de nós, tocando automaticamente o nosso coração, a nossa alma, de forma muito positiva. Então nós vamos iniciar pedindo ao Pai, com a nossa prece, que aqueça os nossos corações, que acolha as nossas súplicas, que nos intua nesse momento. Não só eu que estou aqui fazendo a reflexão, não só a mim, mas também a todos os companheiros que estão conosco, tantos corações que nos acompanham também nesse momento, agradecendo a presença de todos, desses que estão chegando agora, companheiros inclusive da LESE, da Academia de Letras Espíritas. Então que Jesus possa estar conosco, aquecendo os nossos corações, nos dando muita luz e a espiritualidade amiga nos apresentando bom ânimo, trazendo bom ânimo para que possamos dar continuidade aos nossos estudos, purificando os nossos sentimentos e trabalhando a nossa boa vontade sincera. Bom, então vamos fazer uma leitura edificante e eu queria trazer para vocês a lição número 78 do livro Fonte Viva. Essa leitura ela é sensacional, é um dos capítulos que eu mais gosto de Fonte Viva e vocês vão ver por quê. O título que Emmanuel vai dar é Enxertia Divina. Emmanuel ele vai fazer um comentário acerca da carta de Paulo aos Romanos, capítulo 11, versículo 23. No versículo, Paulo diz: se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, porque poderoso é Deus para os tornar a enxertar. Aqui, Emmanuel vai fazer uma comparação com o Espírito, do Espírito, recebendo essa enxertia divina. Então ele começa dizendo assim, e ele compara o Espírito a uma plantinha
né, a uma semente, ao desenvolvimento de uma planta. Por isso que eu acho muito bonito, por isso o tema é enxertia divina. Ele diz assim: toda criatura, em verdade, é uma planta espiritual, objeto de minucioso cuidado por parte do divino semeador. Então, todos nós merecemos essa atenção cuidadosa de Deus, né? Como se fosse uma plantinha ainda no processo de desenvolvimento. É uma planta espiritual, mas que já é objeto minucioso dos cuidados de Deus. Cada homem, como no vegetal, como na planta, apresenta diferenciados períodos de existência. A nossa maturidade espiritual é o processo de evolução também da humanidade inteira, né? Então nós podemos dizer que na primeira revelação nós estávamos ali ainda na infantilidade, né? Ainda crescendo, éramos crianças espirituais. Quando Jesus esteve conosco, nós atingimos aí a maioridade espiritual. E hoje já vivenciamos com o Consolador prometido a maturidade espiritual. Então, ele está falando que cada homem, qual ocorre com o vegetal, apresenta diferenciados períodos de existência. Então, o nosso processo de evolução, ele é sempre ascensional, em espiral, mas ascensional. E apresentamos ao longo da nossa individualidade múltiplas existências. E cada existência dessa vai representar, no mínimo, eu posso, no máximo, melhor dizendo, eu posso estar estacionada, mas na maioria das vezes é em crescimento, porque é a lei é do progresso. Sementeira, germinação, adubação, desenvolvimento, utilidade, florescência, frutificação e colheita. Então, há tempo de tudo. Aqui, Emmanuel vai trazer para nós, comentando a carta de Paulo aos Romanos, que nós temos esses estágios de evolução. Então, vamos começar lá na sementeira e chegamos até mesmo à frutificação e à colheita. Nas vésperas do fruto, ou seja, quando nós iniciamos a dar o fruto, quando nós já temos uma resposta, não só a folhagem, como na parábola da figueira seca, mas nós já iniciamos a produção de frutos, já conseguimos produzir. Aí o que acontece é que na véspera do fruto desvela-se o promicultor com mais carinho pelo aprimoramento da árvore. Então, quando nós já estamos no processo de frutificação, aí é que esse amor de Deus fica mais aconchegado, mais próximo a todos nós. Estou acenando aqui para uma querida amiga, Adriana. Boa noite, Adriana. Abraços nossos aqui de Aracaju. A Adriana é lá de Itabaiana. Seja bem-vinda, Adriana. Que bom que você está aqui conosco. Pode fazer questionamento também, se você quiser alguma informação, ou apresentar também a sua reflexão. É possível, daqui eu consigo acompanhar. Pois bem, é imprescindível que haja fartura e proveito. Na luta espiritual, em identidade de circunstância, o Senhor adota iguais normas para conosco. Então vejam, atingindo o conhecimento, a razão e a experiência, o promicultor celeste nos confere preciosos recursos de enxertia espiritual com vistas à nossa sublimação para a vida eterna. Então, no momento em que estamos realmente frutificando, né, Deus, então, o amor divino, promove em nós essa fortaleza. A enxertia, gente, é uma fortaleza ainda maior. Então, ele promove essa enxertia, é uma força extra, né? Para que a gente consiga produzir cada vez mais. A cada novo dia da tua experiência humana, recebes valioso concurso para que os resultados da presente encarnação tenham riqueza de luz divina pela felicidade que transmite aos outros. És, contudo, uma árvore consciente, com independência para aceitar ou não os elementos renovadores, com liberdade para registrar a bênção ou desprezá-la. Então, veja, é como se Emmanuel estivesse dizendo aqui que todos nós vamos receber essa força extra de Deus, né? Essa força magnânime desse amor que vai nos impulsionar, mas está no nosso querer recebê-lo como bênção ou desprezá-la, ou como alimento renovador, mas temos sempre a liberdade de receber ou não. Então, por isso temos o desenvolvimento do livre-arbítrio. E aí ele continua: repara
Atentamente quantas vezes te convoca o sublime semeador em agradecimento de ti mesmo. Preste atenção. Aqui Emmanuel pede que a gente esteja sempre atento, nossos passos estejam sempre direcionados, porque a todo momento essa enxertia divina ela vai acontecer. Mas é preciso que a gente esteja desperto, né? É preciso que a gente esteja atento e não ovelhas distraídas ao longo da nossa jornada. E aí ele diz, a enxertia do alto vai nos procurar por 1000 modos. Hoje é a palestra edificante, olha só, né? Que nos toca o coração profundamente, nos consola. Então hoje é uma palestra edificante de um companheiro, amanhã será num livro amigo, depois virá por intermédio de uma dádiva aparentemente significante da senda. Se guardas, pois, o propósito de elevação, aproveita a contribuição do céu, iluminando e santificando o templo íntimo, mas sem incredulidade, por enquanto te isola a mente, envolvendo-te as forças no carretel do egoísmo, o enxerto de sublimação te buscará mais tarde, né? Porque ainda não produzes nos recessos do espírito a seiva que favorece a vida abundante. Então essa é uma leitura edificante que eu queria trazer para vocês, onde Emmanuel, ele vai nessa citação falar exatamente da necessidade de estarmos atentos, de estarmos despertos, que essa enxertia, essa força extra de Deus nos procura a todo momento, a todo instante. Mas é preciso que, primeiro, estejamos conscientes da nossa missão e do nosso papel e, sobretudo, que utilizemos o livre-arbítrio para receber esse amor, essa força extra como uma verdadeira enxertia divina, como uma bênção, né? E é importante que a gente compreenda que essa graça que nós recebemos, fruto dessa enxertia divina, muitas vezes não é porque nós merecemos não, viu gente? É porque nós necessitamos. Então, a graça, ela vem para nós porque nós dela necessitamos. Bom, então, feito essa introdução, eu quero começar então a fazer a nossa reflexão de hoje, sobre o capítulo 3, a lição número 3 do livro Jesus no Lar. Bom, a lição número 3, o título é Explicações do Mestre. A gente acabou de observar agora o trato que Emmanuel dá a um versículo da carta de Paulo aos Romanos que trata da necessidade de estarmos atentos para receber essas orientações do Mestre Jesus. E aqui, em Explicações do Mestre, a gente vai observar a história de Sara. Sara, ela era casada com Benjamim, que era um criador de cabras, né? E ela está lá na casinha de Simão Pedro. Isso aqui já denota para todos nós como Jesus quebrava todos os nossos processos de cristalização, né, em métodos, né, em preconceitos que tínhamos, porque Sara era casada com Benjamim e Sara estava nessa reunião doméstica. Ela, sendo uma mulher, estava nessa reunião doméstica e até interpelou Jesus, né? Então veja a importância, né? Que condição maravilhosa de Jesus de tratar o ser humano, seja homem ou mulher, né? Então não importa aqui as questões de gênero, Jesus quebra essas cristalizações de preconceitos que existiam à sua época. Então a historinha aqui começa da seguinte forma: Sara era a esposa de Benjamim, que criava cabras. E aí ela ouviu os comentários de Jesus, ela começou a se apaixonar por aquelas novas lições, mas ela tem uma inquietação muito grande. E aí ela vai para Jesus e diz assim: Senhor, a ideia do reino de Deus em nossas vidas é realmente sublime, quer dizer, a mim me encanta, né? Eu fico encantada com tudo isso. Todavia, como iniciar-me nela? Como é que eu posso ser fiel a essa doutrina que o Senhor nos traz e nos apresenta agora? Temos ouvido as pregações à beira do lago e sabemos que a Boa Nova nos aconselha, acima de tudo, o amor e o perdão, né? O amor é a doutrina, resume a doutrina inteira, sem costuras, de Jesus. É o seu manto que não é emendado. Então a doutrina de Jesus é o amor. E ela diz: eu estou encantada com tudo isso, mas a sua doutrina nos pede o perdão e o amor.
Eu desejaria ser fiel a semelhantes princípios. Quer dizer, o seu coração arde já por um processo de fidelidade, por um processo de manutenção de um compromisso que nós formamos lá atrás na primeira revelação, quando Moisés pergunta ao povo hebreu, né, está lá no deserto, antes de receber, ali no momento que ele recebe as tábuas da lei, os mandamentos, e ele pergunta, Deus quer saber se vocês vão ser fiéis a ele. E o povo responde, diga a Deus que seremos fiéis. E ali, isso tudo, gente, está lá no Antigo Testamento, de uma maneira simbólica, mas com profundo entendimento espiritual, né? E o povo responde, diga a Deus que faremos tudo que ele mandar. Né? Então veja, e aí está no Antigo Testamento que Deus fez uma aliança de sal com aquele povo. Ou seja, a partir dali se formou um verdadeiro casamento indestrutível entre a humanidade e Deus. Né? Então esse é o primeiro casamento. Daí, na segunda revelação, quando Jesus chega, o primeiro evento dele, público, a primeira manifestação pública, é lá nas bodas de Caná, fazendo uma referência ao primeiro casamento, que é com a primeira revelação a Moisés, como se ele dissesse que estava ali para reafirmar esse compromisso, esse casamento, essa aliança de sal que houvera sido feita lá na primeira revelação com o povo hebreu. Né? Então, é muito importante. Tanto que a fala de Maria, vamos prestar atenção nesses detalhes, gente, que é muito bonito e significativo. A fala de Maria, quando ela pede a Jesus, né, que saborize aquela água, né, que transforme, entre aspas, aquela água em vinho, no melhor vinho que foi servido naquela festa de casamento. Né? Então, quando Maria pede isso a Jesus, primeiro, Maria já sabe então da capacidade do seu filho. A gente não tem conhecimento da vida de Jesus até ali, né, aquele momento em que ele inicia a sua vida pública, né, dos 12 aos 30 anos, a gente não tem muito conteúdo fático a respeito desse período da vida de Jesus. Mas a gente pode prever, porque Maria sabia que o seu filho, naquele instante, podia resolver aquela situação. E diz assim, e vai a ele e pede a ele, né? Diz a ele que acabou o vinho. Né? E aí Jesus ainda diz que não é chegada a hora dele, mas mesmo assim atende a sua mãe. E o que Maria vai fazer? Ela vai àqueles homens e diz assim, fazei tudo o que ele mandar. Lembram do que nós lá, povo hebreu, na saída do Egito, no Êxodo, lá no deserto, dissemos em resposta a Deus, naquela primeira aliança? Diga a Deus que faremos tudo que ele mandar. Então veja que é bem uma sincronicidade, é bem uma ancoragem espiritual relacionada a esse processo. Né? A Adriana está dizendo, te ouvindo e criando as cenas, me emociona. Que coisa bonita, Adriana. Obrigada, viu, por você estar conosco aqui nesse momento. Então, na verdade, é esse casamento mesmo, Adriana, né? É uma referência ao que estava acontecendo lá na primeira revelação. Então, Sara aqui, o que ela está dizendo é assim, Senhor, eu quero manter uma fidelidade, né? Eu acho linda essa sua doutrina que fala para nós de amor, de perdão, mas, eu desejaria ser fiel a semelhantes princípios, mas, o problema é esse mas, né, gente? Adriana, mas sinto-me presa a velhas normas. É justamente aquilo que a gente acabou de ler em Emmanuel na leitura preparatória. Muitas vezes a gente está distraído, preso ainda a antigos conceitos, a preconceitos. Então ela diz que está muito difícil manter essa fidelidade, manter essa pureza daquela doutrina que Jesus trazia, porque ela ainda está muito apegada a velhas normas. E aí ela fala, não consigo desculpar os que me ofendem. Não entendo uma vida em que possamos trocar nossas vantagens pelos interesses dos outros. É a renúncia aqui, né, gente? Ela não está entendendo a renúncia, Adriana. Ou sou apegada aos meus bens e ciumenta, olha que coisa grave, e ciumenta de tudo que aceito com propriedade, e tudo que aceito como propriedade minha. Então veja, primeiro, aqui Neio Lúcio diz que o marido dela era criador de cabra.
Isso aqui não está à toa não na leitura, hein, gente? Porque, veja, a cabra é um animalzinho que ele sempre dá algo em troca, né? Então, o homem cuida para extrair desse animal todo o proveito que ele pode dar. O couro, o leite, a carne, né? Então, aqui é como se houvesse uma simbologia de que Sara era acostumada, né, a usar a troca, o escambo de favores, mas não a renúncia total. Por isso, aqui a característica dela, do marido dela, ser um criador de cabras. Veja como é bonito, né? Veja como é bonito e sutil essas lições que a gente recebe de Jesus. Então, por isso ela diz que não está acostumada a trocar suas vantagens pelos interesses dos outros. Claro que não. Ela vivia do escambo dos animais, né? Ela cuidava ali das cabras, porque as cabras eram capazes, né, de também oferecer algo em troca a ela, o seu sustento, por exemplo. E aí Jesus, né, primeiro Pedro vem, né, e primeiro a gente já tem aqui também a ideia dela confessar aquilo. Isso é importante, né, porque na maioria das vezes a gente tenta esconder isso. A gente tenta esconder os nossos vícios ainda. Enquanto a gente não joga luz, né? Enquanto a gente ainda não traz esses vícios às claras, a gente se declara ainda, por exemplo, eu realmente ainda sou ciumenta. Olha, a Adriana está falando aqui, né, Adriana? Me sentindo Sara. Então, Adriana, é isso aí, mas tá correto. Veja, enquanto você ainda não se identifica, né, significa que você está escondendo esse vício, você não está projetando luz nessa sua sombra, que é necessário para o processo de transformação e de renovação. Então é necessário que a gente reconheça, né, como Sara faz aqui, ela confessa, né, a Jesus a sua dificuldade, porque ela ainda sente muito ciúme, ela ainda sente muito orgulho, ela não consegue renunciar. E aí Pedro diz assim, é indispensável ter boa vontade. E ela própria diz assim, e também, né, é preciso ter muita fé em nosso Pai Celestial. Então aqui a gente já tem dois requisitos que são importantíssimos, né? Aí a gente lembra aquela passagem de Jesus com Hanã. Isso vai estar lá em Boa Nova, no encontro que Jesus tem no Templo de Jerusalém com Hanã. Jesus está ali sentadinho, observando, né, Jerusalém, lá no início para iniciar o seu ministério na Galileia. E ali por ele passam alguns sacerdotes, né? E dentro desses sacerdotes está Hanã, né? Que era sogro de Caifás. E aí a figura de Jesus chama a atenção de Hanã. E Hanã então pergunta a ele, o que você está fazendo na cidade de Galileu? Ora, chamar alguém de Galileu era uma coisa chamando de matuto para aquela época, né? E aí, o que você está fazendo aqui em Jerusalém, né? O que está fazendo um matuto numa grande cidade, numa metrópole, né? E Jesus diz, passo por Jerusalém para instalar o reino de Deus. Reino de Deus? Que pensas isso? Né? O que pensa ser isso? Né? E aí, Jesus vai dizer, obra divina no coração do homem. Obra divina, interna no coração do homem. E Hanã então se espanta com aquilo e diz, como é que você vai conseguir isso com fragmentos de lama, né? E Jesus responde, não existe mármore mais puro que o sentimento, nem cinzel mais perfeito do que a boa vontade. Então, para que houvesse essa transformação de Sara, são necessárias duas condições. Primeiro, o sentimento, a purificação desses sentimentos com o cinzel da boa vontade sincera, com o burilamento. Então é preciso que tenhamos aqui, como Pedro disse, boa vontade sincera, né? Aquela que é verdadeira, né? E a fidelidade, que é a nossa boa vontade, o nosso sentimento de fidelidade a Deus. E aí, Jesus, então, diante desse questionamento de Sara, já que Sara diz que é ciumenta, né? Sara se apresenta ainda como a não possibilidade de renúncia. Gente, a Adriana está conosco aqui ainda. Isso é tão importante que, se nós formos no livro Libertação, nós vamos encontrar lá no capítulo 16, esse livro é um livro de André Luiz, que nos traz informações sobre o plano espiritual. E André Luiz aqui vai falar sobre essa médium, né, Dona Isaura Silva,
que era um excelente médium, né? Estava trabalhando ali no Socorro de Margarida, trabalhando ali com a espiritualidade, mas infelizmente ela, a Dona Isaura, ela tinha um ciúme exacerbado do marido, né? O marido era para ela qual se fosse uma posse, né? Então ela tinha a posse do marido, tem um ciúme exacerbado desse marido. Então o que que acontece? Diante disso, enquanto ela está lá sentada à mesa na reunião mediúnica, a espiritualidade está no processo de controle, né, de condução, mas no momento em que aquela reunião termina, ela começa a ter contato, né, contato vibratório com aqueles espíritos que vibram ali na mesma faixa que ela, que ainda são ciumentos, que ainda são apegados à materialidade. E aí vejam que bonito, porque André Luiz vai dizer assim, mas ela não está protegida, ela não está recebendo proteção, a casa onde ela está não está protegida. Aí olha o que Gúbio vai dizer. Gúbio é um dos orientadores espirituais daquele processo ali onde André Luiz está. E Gúbio diz assim, este domicílio, quer dizer, o local onde a médium estava em trabalho, está sob a guarda dos nossos processos de vigilância. Entidades perturbadoras ou criminosas não dispõem de acesso até aqui. Mas nossa amiga, transtornada pelo ciúme, vai ela mesma ao encalço de maus companheiros. Esperemos que abandone o veículo da carne sob a ação do sono e verás de perto. Então veja, todo o esforço está sendo feito pela espiritualidade para manter aquele ambiente doméstico o melhor possível. Mas nós, com os nossos pensamentos, com o nosso apego à matéria, né, como o ciúme, a ausência de perdão e de amor, nós é que no desprendimento do corpo, né, às vezes quando estamos em sono, né, vamos nos encontrar então na frequência vibratória onde operamos. Então precisamos ter muito cuidado com isso. Por isso Jesus vai explicar a Sara o que ela tem que fazer para ela se equalizar, ter o mesmo pensamento vibratório sempre, né? E aí ele diz assim, Sara, o que teu marido faz? E ela vai dizer assim, Senhor, meu marido ele é criador de cabras, né? Ele cria cabras. E a criação de cabras, né, dá leite e tal. E aí Jesus diz assim, então como procedes para conservar o leite inalterado e puro no benefício doméstico? Olha a resposta de Sara, Adriana. Senhor, antes de qualquer providência, é imprescindível lavar cautelosamente. Olha, não é só lavar, não. É cautelosamente, com atenção, né? Porque às vezes a gente faz alguns movimentos automáticos. Aqui Neio Lúcio, Jesus está explicando e Neio Lúcio está trazendo para a gente que Jesus está nos orientando a fazer a transformação e a limpeza cautelosa dos nossos sentimentos. O vaso, então eu lavo cautelosamente o vaso em que será depositado o leite novo. Se qualquer detrito ficar na ânfora, em breve todo o leite se toca de franco azedume e já não servirá para os serviços mais delicados. Aí Jesus dá o checkmate e diz, assim é a revelação celeste no coração humano. Se não purificarmos o nosso vaso da alma, o conhecimento, não obstante superior, confunde-se com a sujidade de nosso íntimo, como que degenerando, reduzindo a proporção dos bens que poderíamos recolher. Então, é aquela história, gente. Não se põe vinho novo em odre velho, né? Se põe vinho novo em odre novo, para que ambos se conservem. Então, nós precisamos transformar esse homem velho para um homem novo. Precisamos transformar os nossos sentimentos, ainda preconceituosos, ainda arraigados de vícios, né? de métodos antigos ainda utilizados, para que o vinho puro, o vinho novo, o vinho que é o evangelho que Jesus traz para nós, possa entrar inteiro no nosso odre e a partir daí nós conservarmos esse sentimento, esse entendimento. Então é disso aqui que Jesus está falando. Ele fala
que Moisés e os profetas foram valorosos portadores da mensagem divina, mas os descendentes do povo escolhido não purificaram suficientemente o vaso físico, né, do Espírito para receber. E por isso que hoje a gente tem pessoas justas e injustas, bons e maus, crentes e incrédulos, porque nem todos naquele momento limparam, fizeram a asepsia dos sentimentos. Compreende isso? Então é necessário que a gente comece a trabalhar com essas novas realidades, né? Pegar o Evangelho, gente, não é só ler, não é só a gente estudar, não é só a gente meditar. O Evangelho, a gente tem que sentir o Evangelho no dia a dia da nossa vida, naquilo que a gente faz. Então a primeira pergunta que a gente tem que fazer é o seguinte: onde é que eu estou colocando o meu coração? Porque lá vai estar o meu tesouro. Né? Casa dividida, ela não se sustenta. Então, nós não podemos ter a nossa casa mental dividida. Eu não posso servir a Deus e a Mamon. Tá? Então, enquanto eu estiver servindo a materialidade, as formas, a superficialidade, eu vou estar servindo a Mamon. Eu não vou estar servindo a Deus. Né? No livro Paulo e Estevão, tem uma passagem, ainda na primeira parte, onde Estevão é chamado ao Sinédrio, e quando ele entra no Sinédrio, que ele fica olhando, né, a grandiosidade daquela obra, da própria estrutura que é o Sinédrio, é bonito porque ele diz assim, ó, indagação de Estevão, né? Como poderiam os israelitas harmonizar o egoísmo com a sabedoria amorosa dos Salmos de Davi? Como é possível alguém se apegar tanto às questões da matéria, à materialidade, à horizontalidade e adorar e se emocionar com os Salmos de Davi? E mais na frente ele diz, o discípulo do Cristo deve saber a quem serve, e eu me honro em ser instrumento humilde nas suas mãos. Então, isso é bonito, né? Porque aqui Estevão já está nos chamando a atenção de que a gente não pode ter a mente dividida. Então, enquanto eu estou servindo à ausência de perdão, ao ciúme, ao egoísmo, à ausência de renúncia, a gente não está falando aqui em sacrifícios, porque o Cristo diz, misericórdia quero, né? Não oferendas com sacrifícios, não é isso, não é martírio, não é disso que a gente está falando, a gente está falando de renúncia, não é? Por exemplo, saber calar-se, não apresentar um fermento farisaico, como Jesus nos ensinou, numa discussão, por exemplo, se você está numa contenda com alguém, que pode ser sobre qualquer assunto, e você está observando que a tua fala não vai mudar em nada, apenas acirrar os ânimos, então se cala naquele momento, né? Tenta entrar no ato mais constricto e depois volta-se a essa reflexão de uma forma mais tranquila, sem ânimos exaltados, mantendo a paciência. Enfim, é disso que Jesus está falando, né? Então ele pede que Sara tenha essa preocupação, enquanto todo o sentimento dela, aquele sentimento que ela apresenta, que ela mesmo fala com sinceridade para ele, né? Enquanto aquele sentimento não estiver burilado, não vai acontecer a transformação. Ou seja, esse vinho novo vai entrar no odre velho, e quando o vinho novo começar a fermentar, né? Quando a doutrina começar a exigir de nós posturas no momento do testemunho, nós não vamos suportar, porque ainda estamos no odre velho, recebendo um vinho novo que irá fermentar. E aí, né, Neio Lúcio nos diz que o mestre, porém, levantando-se com discrição e humildade, afagou os cabelos dela, que eu interpelara, e concluiu. Então veja, olha que coisa bonita nesse parágrafo que Neio Lúcio traz para a gente. Hein, Adriano? Ó, o mestre levantou-se com discrição e humildade. Então, diante de um amigo que está confessando para a gente ainda a sua dificuldade em aceitar Jesus, em compreender o Evangelho, não entende ainda, né, o que nos traz a espiritualidade na terceira revelação, o que o Espírito da Verdade trouxe para nós através do Consolador. Então, que a gente seja humilde e com discrição, sem julgar esse amigo, possamos afagar os seus cabelos, compreender o que se passa. Lembra da primeira lição?
Todos nós somos ainda, alguém está em sementeira, outro já está frutificando, outro já está colhendo fruto. Estamos em estágios diferentes. Por isso Jesus, diante da confissão, mas da sinceridade daquela alma de Sara, ele se levanta sem julgamento, mas com humildade e com muita discrição, para que os demais não percebam ou para que os demais também não julguem aquela mulher. E passa e afaga a cabeça dela. E ele ainda diz, os cabelos. E os cabelos aqui estão, na verdade, representando os pensamentos dela. Né? Jesus está acolhendo o estágio de Sara. Sara ainda é ciumenta, Sara ainda não consegue perdoar, né? Mas tem uma vontade sincera em transformar esses sentimentos. Então Jesus vai lá, afaga a cabecinha de Sara, né? A compreender, minha filha, conheço todos os seus pensamentos, conheço todos os seus sentimentos. E a partir dali, já encerrando aqui a nossa exposição, encerrando justamente com essa fala belíssima de Jesus, ele diz, Sara, o orvalho, veja, o orvalho no lírio alvo é diamante celeste, mas na poeira da estrada é gota lamacenta. Não te esqueça dessa verdade simples e clara da natureza. Precisamos ler no livro da natureza, como diz Cassimiro Cunha em sua psicografia. Então a semente é sempre boa, a gota do orvalho é sempre límpida e clara, mas se cair no recipiente puro é diamante, como cai no lírio, né? E aqui Jesus mais uma vez fala do lírio, né? Quando ele vai falar lá no capítulo 6 de Mateus, ele diz isso, né? Olhai os lírios do campo, que não labutam e nem fiam, mas recebem todo o amor de Deus, toda a atenção de Deus, né? Tudo que ele necessita, ele tira da providência divina. Então, o homem já labuta, o homem já fia, né? E ainda acha e ainda não consegue se entregar a essa misericórdia. Então, essa gota de orvalho, quando cai no lírio, é diamante puro. Mas quando cai na poeira da estrada, quando cai ainda no sentimento que não está plenamente purificado, é gota lamacenta. Então, vamos sempre nos lembrar disso. Agradeço muito a Leese pela oportunidade, a Academia de Letras Espíritas, pela oportunidade de estarmos aqui juntos, fazendo mais uma reflexão. Adriana, você foi a minha parceira, né? A minha parceira aqui hoje. Tá? Muito obrigada a você por dividir comigo esse momento. Um grande beijo a toda a turma aí de Itabaiana, que eu gosto demais. E quero dizer assim que estou morrendo de saudade de vocês. Logo, logo, tenho certeza que nós estaremos juntos aí. E a turma de Itabaiana, gente, é muito boa, né? Porque, assim, as casas espíritas, elas se revezam. Então, quando a gente vai lá, a gente acaba encontrando todo mundo, de todas as casas, todo mundo junto. E é aquela festa maravilhosa que só meu querido povo aí de Itabaiana sabe fazer. E eu sou cidadã também de Itabaiana com muita, muita alegria, com muita honra. Então, um beijo grande da Leese para toda a turma aí de Itabaiana, meus companheiros da Leese, muito obrigada por mais essa oportunidade que me deu para poder servir ao Mestre Jesus. Que Deus nos acolha, fique conosco hoje e sempre, que assim seja. Muita paz, um grande beijo.